Existe um momento em que você se esgota, não de sentir amor, mas de persistir, de ser sempre o primeiro a enviar mensagem, de tentar explicar os silêncios, de simular que não percebe o afastamento. E então chega um dia sem drama, sem choro. Você simplesmente para, não por ter deixado de sentir, mas porque finalmente compreende que a tranquilidade tem mais valor do que qualquer sinto sua falta forçado. Ali, exatamente ali, onde tudo se transforma, onde a energia que você antes desperdiçava esperando retorna para você, onde você aprende, sem livros nem mestres, uma das lições mais profundas da filosofia estoica, que o verdadeiro poder não está em controlar as atitudes do outro, mas em dominar aquilo que você decide aceitar. Permaneça até o fim, porque a última lição vai revelar o momento exato em que tudo se inverte. E quem antes te ignorava, começa a sentir sua ausência da mesma forma que você sentiu a dele. Mas antes de começar com a primeira lição, se você achar esses vídeos úteis, convido você a se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro das últimas novidades. Vamos começar. 1. O silêncio que revela mais do que 1000 palavras. Há um instante em que o barulho cessa. Não há mais mensagens, nem ligações, nem aquele "como você está" que antes parecia tão comum. E justamente ali, nesse silêncio que incomoda muitas pessoas, a verdade começa a falar. Porque quando ele para de te procurar e você decide não correr atrás, algo poderoso acontece. O teatro desaba, a realidade se mostra e você percebe quem estava realmente interessado e quem apenas brincava de não te perder. O silêncio, mesmo sendo desconfortável, possui uma linguagem própria. Ele expressa coisas que as palavras jamais ousariam pronunciar. Quando alguém se distancia e você não corre para detê-lo, você começa a descobrir quanto realmente valia na vida dessa pessoa. Não é necessário um discurso para compreender isso. Quem não te busca, te mostra seu lugar. É simples, mesmo que doa. Mas ali está a dignidade, exatamente onde muitos acreditam haver frieza. Porque o silêncio nem sempre é falta de interesse. Às vezes, é respeito por si mesmo, uma maneira de dizer "até aqui", sem precisar gritar. Existem aqueles que acreditam que o silêncio destrói conexões, mas na verdade ele as revela. Quando o contato se rompe, abre-se o espaço suficiente para enxergar sem névoa. Você observa quem pergunta, quem desaparece, quem só aparece quando você se sente distante. E é nessa distância onde você aprende uma das lições mais importantes. Não responder também é uma resposta. Não é preciso justificar cada ausência, nem perseguir cada explicação. Às vezes, o simples ato de calar é a forma mais elegante de encerrar um ciclo. Imagine uma balança. De um lado está sua energia, seu tempo, sua vontade. Do outro, o esforço do outro para manter o vínculo. Se você deixa de contribuir e a balança cai no chão, não foi o silêncio que rompeu o relacionamento, mas sim o desequilíbrio que já existia. Muitos pensam que ceder e esperar é amor, mas a verdade é que o amor, quando é recíproco, não precisa ser implorado. A filosofia estoica resume bem: não sofra pelo que não depende de você. E quando alguém escolhe o silêncio ou a distância, acredite, não depende de você. A única coisa que realmente está sob seu controle é como você decide reagir diante disso. Ser estoico não significa não sentir, mas sim não deixar que aquilo que você não controla te arraste. Aprender a estar em silêncio sem transformá-lo em ressentimento. Aceitar sem drama que às vezes a despedida não é dita com palavras, mas sim com atitudes. E então, sem você perceber, você se torna alguém livre, porque quem compreende o silêncio, compreende tudo. Vou te dar uma imagem. O silêncio é como um espelho.
Não grita, não aponta, mas reflete com clareza o que cada um contribui. Quando você se cala e o outro não se move, você já tem sua resposta. Não é preciso perseguir o que não quer ser encontrado. E é curioso como nesse aparente vazio, os dias se enchem de significado. Você começa a aproveitar a calma, de não ter que esperar, de não ficar dependente de uma mensagem que nunca chega. O silêncio no final te devolve para você mesmo. Há pessoas que confundem o silêncio com orgulho, mas o que ele realmente esconde é amor próprio. Não se trata de vingança nem de indiferença, mas de equilíbrio, de deixar que aquilo que não vibra com você se afaste sem escândalo. Quando você decide não buscar quem já não te busca, você não está perdendo ninguém, está recuperando a paz. E isso, mesmo que doa, é uma forma de vitória. A mudança acontece ali, justamente onde parecia que tudo estava parado. Quando você decide não insistir, não justificar, não repetir o ciclo. Quando você entende que a ausência do outro não é um desafio, mas um sinal. E essa compreensão, mesmo silenciosa, te transforma porque te liberta da necessidade de ser compreendido, de ser validado, de ser escolhido. Você fica consigo mesmo, e isso, paradoxalmente, é o maior encontro. Então, se hoje você sente esse silêncio como uma ferida, mude o olhar. Não é o fim, é o começo de algo mais honesto. Aprenda a escutar o que não é dito, a valorizar sua presença tanto quanto antes valorizava a do outro. E lembre-se, quem te quer, te procura. Quem não o faz, te ensina onde não ficar. Não busque barulho onde só existe vazio. Fique com o que se sustenta mesmo no silêncio, porque ali habita a verdade. Como defendia Epiteto, o silêncio nem sempre significa rendição. Às vezes, é a forma mais sábia de dizer, já entendi. 2. A energia deixa de fluir onde não há reciprocidade. Existe um ponto em que você se cansa, não por orgulho, mas por paz. Chega o momento em que você entende que a energia deixa de fluir onde não há reciprocidade. Que por mais que você dê, se o outro não retribui, a troca morre. E sim, você pode continuar tentando, justificando, buscando 1000 razões para que tudo faça sentido. Mas a realidade é mais simples. Quando apenas um sustenta o fio, a conexão emocional murcha. Insistir em algo que já não responde é como regar uma planta de plástico. Parece que você está fazendo algo útil, mas não cresce, não muda, não floresce. O mesmo acontece com os relacionamentos. Quando só você escreve, só você se esforça, só você mantém o vínculo vivo. A única coisa que você consegue é se desgastar. E chega um dia em que você vê com clareza, não porque alguém te disse, mas porque você sente como sua energia se esgota. Porque dar constantemente sem receber é uma forma silenciosa de se perder. Os estoicos, esses sábios que compreenderam a vida sem necessidade de tantas palavras, tinham algo claro. Você não pode controlar as ações dos outros, apenas sua atitude diante delas. Marco Aurélio escreveu isso há séculos e continua sendo verdade. A tranquilidade chega quando você aceita as coisas tal como são, não como você deseja que sejam. Insistir em alguém que não está é ir contra esse princípio. É tentar nadar contra a corrente em um rio que já mudou de direção. E não, soltar não é desistir. Soltar é olhar o que foi, agradecer o aprendizado e entender que a vida não para porque alguém foi embora. Quando o outro desaparece, a ausência se transforma em espelho, te obriga a se olhar, a reconectar consigo mesmo. Você descobre quanto havia deixado de lado para sustentar o que já não tinha sentido. Você percebe que amar não significa reter, mas permitir que cada um siga seu caminho, mesmo se esse caminho já não é com você. Vou te dar um exemplo.
Imagine que você está segurando uma corda e do outro lado já não há ninguém. Você continua puxando, esperando uma resposta, um sinal, algo, mas a corda não se move e a única coisa que você consegue é machucar suas mãos. Então você solta. No início dói, claro, mas nesse instante você recupera sua força. Sua energia deixa de ir para um lugar morto e começa a retornar para você. E ali, exatamente ali, começa a mudança. Porque soltar não é esquecer, é libertar. É deixar de desperdiçar sua energia com quem não a valoriza, para investi-la em quem sabe cuidá-la. É entender que nem tudo que se quebra pode ser reparado e que nem todos os silêncios merecem ser interrompidos. A vida se equilibra quando você deixa de insistir onde não há reciprocidade. Você aprende que não é seu trabalho manter viva uma conexão que o outro deixou morrer. E embora pareça frio, a beleza nessa renúncia é uma forma de amor próprio, uma declaração silenciosa de dignidade. Porque enquanto você se desgastava tentando fazer funcionar, esquecia algo essencial. Você também merece ser procurado, ouvido, escolhido. Você não está na vida de ninguém para preencher vazios alheios, mas para compartilhar plenitude. Quando você entende isso, a energia muda. A ausência já não dói tanto, porque você compreende que ela deixou espaço para você. Você começa a aproveitar o silêncio, seu próprio tempo, a calma que antes não tinha, e de repente, o que parecia uma perda se converte em ganho. Você recupera seu centro, seu equilíbrio, seu poder. É assim que a vida funciona. O que não flui, fica estagnado. O que não se sustenta com duas mãos cai. O que é forçado se quebra, mas o que se solta com consciência cura. E você, que um dia chorou por alguém que foi embora, acabará agradecendo que tenha partido, porque sua ausência te ensinou o que sua presença não te deixava enxergar, que você também é suficiente. A filosofia estoica ensina isso com serenidade. Não se trata de controlar, mas de aceitar. E aceitar não é desistir, é compreender. A vida nem sempre dá explicações, mas sempre oferece sinais. E um deles é claro: quando algo deixa de fluir, não insista, evolua. No fundo, todos terminamos aprendendo que a verdadeira maturidade não está em conseguir que o outro fique, mas em saber partir quando já não há reciprocidade. Porque quem te quer não te coloca em dúvida e quem não te busca já te deu a resposta. Como dizia Marco Aurélio, soltar não é perder, é dar espaço à vida para que te devolva o que realmente mereces. 3. O poder de se retirar sem drama. Existe uma força silenciosa que poucos dominam, a de se retirar sem drama. E não estou falando de desaparecer por orgulho, nem de brincar de ver quem aguenta mais sem escrever. Falo dessa decisão madura, tranquila e quase terapêutica de se afastar sem barulho, sem explicações, sem buscar aprovação, porque chega um ponto em que você entende que a serenidade desconcerta mais do que a cobrança. Enquanto outros se enrolam em discussões, você simplesmente vai embora. E isso, curiosamente, diz muito mais do que qualquer discurso. Quando você decide não correr atrás de ninguém, algo muda. O outro percebe. E não porque se sinta atacado, mas porque sente seu próprio vazio. Sua ausência pesa mais do que suas palavras. É então quando a mente do outro começa a fazer barulho. Por que não insiste? Por que já não me procura? Aí é quando você compreende o verdadeiro poder do silêncio. Ele não grita, mas se faz ouvir. Os estoicos falavam precisamente disso, de não reagir a tudo que nos provoca. Sêneca resumia com sabedoria: o maior poder está em dominar a si mesmo. E sim, dominar-se inclui saber quando não responder, quando não insistir, quando deixar que as coisas se acomodem sozinhas, sem que você se desgaste tentando salvar o que já não tem remédio.
O drama sempre foi um refúgio para o ego. Te faz sentir protagonista, mesmo que seja de uma história que já terminou. Mas quando você escolhe se retirar sem barulho, muda de papel. Deixa de ser a vítima que suplica explicações e se transforma em quem entende que a paz mental vale mais do que qualquer encerramento. Não é orgulho, é respeito por si mesmo. E esse respeito se nota, se percebe, se sente. Pense assim: quando você discute, dá energia. Quando persegue, entrega poder. Mas quando se cala e se afasta com calma, recupera tudo o que havia cedido. A serenidade, essa que muitos confundem com frieza, é seu escudo mais elegante. Você não precisa demonstrar nada, nem convencer ninguém, simplesmente decide não entrar na tempestade. E isso desconcerta, porque o silêncio, quando nasce da clareza, tem mais impacto do que qualquer palavra. Vou te dar uma metáfora. Imagine que você está diante de um fogo. Se você continua jogando lenha, as chamas crescem. Se você para de fazer isso, pouco a pouco elas se apagam. Assim funciona com os conflitos. Cada réplica, cada mensagem a mais, cada só queria esclarecer é uma nova fagulha. Mas quando você se retira sem drama, quando não alimenta o fogo, você o deixa morrer sozinho, e nesse gesto há algo profundamente libertador. Você escolhe paz acima do orgulho. A filosofia estoica te ensinaria justamente isso. A verdadeira força não está em ganhar discussões, mas em não precisar ter razão. E o curioso é que quando você se afasta, quando já não responde nem justifica, o outro fica sozinho com seu eco. Sua calma se converte em espelho dele. Ele começa a ver o que você já sabia, que o problema nunca foi seu silêncio, mas a incapacidade dele de valorizar sua presença. Claro, no início pode doer. Sua mente vai te pedir para voltar, explicar, resolver, mas com o tempo você aprende que nem tudo merece uma resposta, que há batalhas que se vencem não lutando, mas se retirando. E não porque você seja fraco, mas porque entende que o silêncio firme é a melhor defesa emocional. Não gasta energia, não gera culpa e, acima de tudo, não te arrasta ao nível de quem não sabe se comunicar sem ferir. A serenidade, quando você a pratica, se converte em sua melhor aliada. Te dá poder sem necessidade de se impor. Te ensina a observar sem reagir, a escutar sem absorver, a responder somente quando algo merece. Porque se retirar não é perder, é ter a coragem de colocar limites sem barulho, é dizer já não mais sem levantar a voz. E sim, pode ser que o outro não entenda no início. Pode ser que te chame de frio, de distante, de insensível, mas com o tempo entenderá, como todos terminam fazendo, que não há nada mais potente do que alguém que vai embora sem raiva, sem vingança, sem explicações, porque quando você consegue ir em paz é que já venceu. Então não tema se afastar, você não precisa encerrar nada com barulho. Às vezes a melhor forma de dizer "já entendi" é o silêncio. Retirar-se sem drama não te faz fraco, te faz livre, porque quem domina seu impulso, domina seu destino. E isso, ainda que o mundo não entenda, é a arte da verdadeira fortaleza interior. O silêncio não é vazio. É a voz mais clara de quem já não precisa demonstrar nada. 4. Quando você muda, a dinâmica também muda. Há algo que acontece quando você muda sua forma de reagir. O jogo deixa de ser o mesmo, porque quando você muda, a dinâmica também muda. Você já não corre, já não suplica, já não tenta demonstrar seu valor, simplesmente se escolhe e ali, nesse instante em que você se coloca no centro da sua vida, tudo começa a se movimentar. Quem te dava como certo começa a duvidar. Quem antes te ignorava, agora te observa com atenção. É curioso, quando você deixa de pedir migalhas, os outros começam a ver o que você realmente vale. Cada vez que você se escolhe, o roteiro da história se reescreve. Você já não é o personagem que espera que o outro volte.
Você é quem decide se a história continua ou se encerra, e embora pareça simples, é uma mudança de energia brutal, porque enquanto antes você colocava seu valor em mãos alheias, agora você o sustenta. Isso se nota não só em como você fala ou se move, mas na vibração que você emite. Quando você deixa de precisar, se torna magnético. Os estoicos sabiam bem disso. Você não pode controlar o que o outro faz, mas sim como você responde. A filosofia estoica ensina que seu poder está em você, não nas circunstâncias nem nas pessoas. E quando você aplica essa ideia em sua vida emocional, acontece a mágica. Você deixa de esperar e começa a atrair. A diferença é sutil, mas profunda. Você não precisa correr atrás de nada, porque o que tem que chegar, chega, e o que vai embora simplesmente não estava destinado a ficar. Pense nisso como uma cena de teatro. Até agora, você esteve interpretando um papel, o de quem sempre está disponível, quem sempre responde, quem sempre está ali para resolver. Mas quando você decide mudar o roteiro, quando improvisa e sai do personagem, o outro se descontrola. O que está acontecendo? Por que já não está? E ali é onde começa o verdadeiro poder. Na calma que surge quando você já não se move por reação, mas por decisão. Não se trata de se fazer de indiferente, mas de não presentear sua atenção a quem não a merece, porque a atenção é energia e onde você a coloca floresce. Se você a investe em quem te ignora, você se esvazia. Se a coloca em você, se fortalece. Assim de simples. Quando você deixa de pedir atenção, começa a gerar magnetismo. Você já não se desgasta tentando convencer ninguém, simplesmente brilha. E as pessoas sentem isso, percebem isso, porque a verdadeira atração não nasce do barulho, mas do equilíbrio interno. Vou te dar um exemplo. Imagine um ímã. Ele não corre atrás dos metais, simplesmente os atrai. Assim age alguém que aprendeu a se escolher. Não persegue, não suplica, não implora. Se mantém firme em seu centro, sabendo que o que vibra na mesma frequência chegará e o que não vibra se afastará sem esforço. Essa é a diferença entre o apego e a confiança, entre o desgaste e a serenidade. A distância emocional, essa que tanto medo causa, se converte em sua nova forma de poder. Você não precisa desaparecer nem se tornar frio. Apenas aprende a não se envolver emocionalmente com tudo que se move, a observar sem reagir, a escutar sem absorver, a querer sem se perder. É uma espécie de liberdade interior que não depende de ninguém, só de você. E claro, haverá quem não entenda a sua mudança, quem te acuse de ter se tornado distante, frio, diferente. Mas a realidade é que você já não é o mesmo. Você aprendeu a estar sem depender, a amar sem se arrastar, a cuidar sem mendigar, e isso desconcerta porque as pessoas se acostumam com sua entrega, mas não com seu silêncio. No entanto, aí está o ponto. Quando te escolherem, que seja pelo que você é, não pelo que você dá sem medida. Continuação 4, versão reescrita em português do Brasil. Então não tema marcar distância, não tema mudar a dinâmica, porque cada vez que você faz isso, está dizendo ao mundo: minha paz vale mais que sua atenção. E isso, embora pareça um ato de desapego, é uma forma profunda de amor próprio. A vida não premia quem corre atrás do incerto, mas quem se atreve a parar e confiar em seu próprio valor. O verdadeiro poder não está em convencer ninguém a ficar, mas em saber partir sem ressentimento. Quando você escolhe a calma em lugar do drama, quando escolhe o silêncio em lugar da insistência, quando escolhe sua paz acima do medo de perder, algo dentro de você desperta. E então, já não importa quem fica ou quem vai, porque você aprendeu o essencial. Você é suficiente. Como dizia um sábio estoico, quando você muda sua energia,
não precisa forçar nada. O que é, seu flui. O que não é, cai sozinho. 5. O efeito espelho. O que você dá, recebe. Há algo curioso que acontece quando você deixa de perseguir o que não flui. O espelho começa a te refletir, porque, embora pareça místico, tudo na vida é um efeito espelho. O que você dá, recebe. E não é magia nem casualidade, é energia, coerência e, acima de tudo, aprendizado. Se você dá calma, atrai calma. Se você dá necessidade, gera distância. É simples. As pessoas reagem a você do mesmo modo que você se apresenta ao mundo. Quando ele deixa de te procurar e você decide fazer o mesmo, o que muda não é só o contato, mas a energia. Antes, você se movia desde a carência, desde o tomara que me escreva, tomara que se importe. Agora você se move desde a serenidade, desde o se quiser estar, estará. Essa diferença, embora invisível, se nota. O outro sente, percebe e, sem entender por que, começa a reagir de forma diferente. Porque quando você muda, o reflexo também muda. Os estoicos explicavam isso há séculos. Você não pode controlar o externo, só o interno. E quando você aplica essa filosofia estoica aos seus relacionamentos, o panorama se transforma. Em lugar de mendigar atenção, você começa a observar suas próprias emoções. Em lugar de forçar uma conexão, permite que a energia flua ou se dissolva sozinha. E, curiosamente, quando você deixa de forçar, os relacionamentos se equilibram, porque a calma tem mais poder que qualquer estratégia. Pense assim. Imagine que você está diante de um espelho. Se você sorri, o reflexo te devolve um sorriso. Se você franze a testa, verá exatamente isso. O mesmo ocorre com seus vínculos. Se você dá ansiedade, atrairá desequilíbrio. Se você dá paz, atrairá reciprocidade. O que você projeta é o que você gera. Mas claro, a maioria vive querendo mudar o reflexo sem mudar a expressão. Pretendem que o outro mude sem mudarem eles e assim não funciona. Há uma frase que resume bem: você não pode ensinar amor permanecendo onde não há. Porque permanecer em um lugar onde já não te valorizam não é paciência, é autoenganação. E o pior é que esse autoenganação manda uma mensagem ao universo. Isso é o que acredito merecer. Sua energia projeta o que você acredita merecer e a vida, tão obediente quanto justa, te confirma isso uma e outra vez. Por isso, quando você se escolhe, o mundo também começa a fazê-lo. Deixar de insistir não é frieza, é inteligência emocional, é entender que o que realmente vibra com você não precisa ser perseguido. É como tentar manter viva uma chama soprando com força. Quanto mais você insiste, antes ela se apaga. Mas se você se afasta um pouco e dá ar, a chama pode voltar a crescer ou se extinguir definitivamente. Em ambos os casos, a verdade se revela. Vou te contar uma metáfora. Imagine que você está diante de um lago. Se você o golpeia com pedras, a água se agita e você não vê nada. Mas se você fica quieto, pouco a pouco a superfície se acalma e então você pode ver seu reflexo. Assim funcionam os relacionamentos. Se você age desde a ansiedade, a única coisa que faz é turvar o que poderia ser. Mas se você age desde a calma, o que é real se mantém e o que não é se dissolve sem barulho. E aqui entra o verdadeiro aprendizado. Não se trata de manipular para que o outro volte, mas de curar para que você não precise que ele volte. Quando você escolhe a calma sobre o drama, quando escolhe se retirar em lugar de reclamar, quando escolhe sua energia acima do medo, algo poderoso acontece. Você deixa de atrair desde a carência e começa a atrair desde a plenitude. E isso, embora doa no início, muda toda a sua história emocional. Sêneca disse de forma impecável: nada é mais poderoso que quem governa a si mesmo. E no amor, essa frase é ouro.
Porque quando você aprende a dominar seus impulsos, a não responder desde o medo, a observar sem reagir, você se torna livre. Você já não precisa que ninguém te escolha, porque você já se escolheu. E essa energia, esse novo brilho, é exatamente o que começa a atrair o que antes você perseguia. Então não se engane. O outro não muda por casualidade, muda porque você o faz. O efeito espelho nunca falha. O que você projeta volta amplificado. Se você dá calma, a vida te devolve. Se você dá desespero também. A pergunta é, o que você está refletindo? Quando você entender isso, deixará de pedir e começará a merecer. Deixará de forçar e começará a fluir. Porque quando você vibra desde a certeza e não desde o medo, as coisas corretas chegam sozinhas e as que não são, simplesmente vão embora sem deixar vazio. Como disse Carl Jung, o reflexo mais honesto da sua vida sempre será o que você tolera, não o que você sonha. 6. O paradoxo do desapego. Há uma lei silenciosa que rege os relacionamentos humanos, embora poucos a entendam. Quanto mais você persegue, mais se afasta. Quanto mais você solta, mais se aproxima. É o paradoxo do desapego. Esse mistério que parece injusto, mas que na realidade revela uma verdade simples. O controle afasta, a liberdade atrai, e embora custe aceitar, quando você deixa de buscar, é quando o outro começa a fazê-lo. Não porque haja magia, mas porque a energia muda, porque o interesse forçado cheira a necessidade e a necessidade, sejamos sinceros, assusta. Vivemos em uma sociedade que confunde amor com obsessão. Nos ensinaram que se alguém importa para você, deve insistir, demonstrar, explicar. Insistir de novo e voltar a explicar. Mas a verdade é que a indiferença serena tem mais impacto que qualquer discurso emocional. Essa calma desconcerta, desarma e, acima de tudo, mostra poder, porque quem não reage domina o jogo. Quem sabe esperar sem suplicar já venceu sem falar. Os estoicos entenderam isso muito antes de existirem as redes sociais ou as mensagens sem resposta. Para eles, o equilíbrio interior era a forma mais elevada de liberdade. A filosofia estoica ensina que nada externo deve ter poder sobre você, nem uma palavra, nem uma ausência, nem um silêncio. E quando você aplica esse ensinamento no emocional, descobre que o desapego não é frieza, mas evolução interior. É passar de quero que me escolha para eu já me escolhi. Vou te dizer claramente, não se trata de deixar de sentir, mas de não converter seus sentimentos em correntes, porque o que você não retém com compreensão volta, quando há liberdade, quando você não obriga, quando não empurra, quando não insiste. É como um pássaro. Se você o prende, ele perde o interesse em voar, mas se você o deixa livre, talvez volte porque o ar que respira o lembra de você. Imagine que você está na beira do mar e quer capturar a água com as mãos. Se você aperta demais, ela escorre entre os dedos, mas se você abre as palmas e simplesmente as sustenta, a água fica um momento a mais. Assim acontece com as pessoas. Quanto mais você as aperta, antes vão embora. O desapego não é deixar de querer. É aprender a querer bem, sem medo, sem controle, sem necessidade de convencer ninguém a ficar. Quando você entende isso, sua energia muda completamente. Você já não busca demonstrar, nem justificar, nem analisar cada silêncio. Você começa a viver com uma calma que desconcerta, porque enquanto outros gritam por atenção, você escolhe o silêncio que impõe respeito. E então, o que antes se afastava começa a girar em sua órbita, não por manipulação, mas porque você recuperou seu centro. O desapego autêntico não se alcança de um dia para o outro. Requer prática, consciência e, acima de tudo, coragem. Coragem para soltar sem ressentimento, para aceitar que o que é seu não precisa de luta.
e que o que não é, por mais que você se esforce, se desvanecerá igual. Mas quando você consegue, algo poderoso ocorre. Você se torna leve. Você já não depende da resposta do outro para se sentir em paz. E essa independência emocional é paradoxalmente o que mais atrai. A indiferença serena não é uma máscara. É o sinal de que você já entendeu, de que não vai implorar, nem competir, nem provar nada. É o reflexo de alguém que já não mede seu valor segundo o interesse alheio. E sim, essa serenidade tem um impacto profundo, porque enquanto o mundo corre atrás de quem não o valoriza, você fica parado observando como tudo se reordena sem que você tenha que fazer nada. O curioso é que quando você chega a esse ponto, o outro percebe, começa a sentir que já não tem o mesmo poder sobre você e então começa a te procurar. Mas você já não está onde ele te deixou, nem emocional, nem mentalmente. Você já não é movido pelo desejo de que ele volte, mas pela tranquilidade de saber que mesmo que não volte, você estará bem. Essa é a paradoxo do desapego. Quando você se liberta da necessidade, atrai o desejado. Quando você se escolhe, o mundo também começa a fazê-lo. Quando você deixa de controlar, a vida flui sozinha. E ali, exatamente ali, você entende que o que antes chamava de perda era, na realidade, liberação. A calma, a distância, o silêncio são sua nova forma de poder. Porque quando você domina a arte de soltar, ninguém mais pode te manipular. Você se converte em alguém que ama sem medo, se afasta sem culpa e se mantém em paz, aconteça o que acontecer. Grave a fogo isso que vou te dizer, meu amigo. Quando você aprende a soltar, deixa de perder. O que vai embora, libera. O que volta, ensina. O que fica, vale. 7. Recuperar o controle sem perder a essência. Há um momento em que você entende que recuperar o controle não significa vencer, mas voltar para você. Porque controlar não é manipular, é decidir onde você coloca a sua atenção, é deixar de gastar energia no que não depende de você e começar a investi-la no que sim depende, sua calma, seu foco, sua paz. O que acontece é que muitos têm medo dessa ideia. Acreditam que se não reagirem, se não insistirem, perderão algo. Mas o que realmente perdem ao reagir é justamente isso, o controle. Quando ele deixa de te procurar e você decide fazer o mesmo, o jogo muda. Você já não é uma marionete emocional que responde a cada silêncio ou mensagem com ansiedade. Agora você observa, se cala, se dá o luxo de não correr atrás de nada e nesse gesto pequeno, quase invisível, você recupera poder. O domínio emocional nasce justamente ali, quando você já não reage a tudo, quando aprende a observar sem suplicar, a entender sem exigir, a sentir sem mendigar. A filosofia estoica tinha isso muito claro. Marco Aurélio dizia que a verdadeira grandeza do ser humano reside em controlar suas reações, não os eventos. Você não pode decidir o que o outro faz, mas pode decidir como você responde, e essa diferença muda tudo. Porque quando você responde com serenidade em lugar de impulso, você já não é arrastado pelo caos alheio. Você começa a se governar, se converte em alguém que escolhe sua paz antes que seu orgulho. E isso, embora pareça pouco, é um ato de força interior. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está no meio de uma tempestade. Você não pode deter o vento nem as ondas, mas pode escolher não soltar o leme. Assim é a vida emocional. O mar pode estar agitado, mas se você sabe manter o rumo, não afunda. O mesmo ocorre com suas emoções. O domínio não consiste em não sentir, mas em não deixar que o que você sente te governe, em saber quando falar, quando calar e quando simplesmente partir sem dizer uma palavra. Recuperar o controle
Também significa entender que nem tudo merece uma resposta, que há provocações disfarçadas de amor, silêncios que dizem mais que um discurso e ausências que são, na realidade, sinais de saída. Você aprende a olhar as coisas de cima, com certa distância. Você já não interpreta cada ação do outro como um ataque ou uma prova. Simplesmente observa e decide se isso se encaixa com sua paz. O grande erro é confundir amor com necessidade. Acreditar que amar implica se perder, que ceder tudo é sinônimo de entrega. Mas não. A maturidade afetiva consiste em amar sem se perder, em dar sem se esquecer de você, em não permitir que a atenção do outro determine seu valor. Porque quando alguém se afasta e você deixa de persegui-lo, você não está sendo indiferente. Você está escolhendo sua saúde mental. E essa é uma forma muito sofisticada de amor próprio. Há algo poderoso em não reagir. As pessoas percebem. Quando você já não se altera pelo que antes te transbordava, algo dentro de você muda. Você se torna previsível só para você, não para os outros. Você deixa de jogar os mesmos jogos emocionais e, de repente, quem costumava ter o controle já não sabe como te manejar. E não porque você tenha se tornado frio, mas porque agora você escolhe responder desde a calma, não desde a ferida. E sim, pode ser que essa calma incomode. Pode ser que o outro te acuse de ter se tornado distante, quando na realidade o que você fez foi aprender a proteger sua energia. Mas isso faz parte do crescimento. Você não pode viver sua vida inteira tentando que os outros se sintam confortáveis enquanto você se quebra por dentro. Aprender a soltar sem ressentimento, a amar sem perder o equilíbrio, é um ato de maturidade que poucos entendem, mas todos respeitam quando veem. No final, recuperar o controle sem perder a essência é uma arte. É encontrar o ponto exato entre a razão e o coração, entre sentir e decidir, entre amar e soltar. Porque não se trata de apagar suas emoções, mas de não permitir que elas conduzam sua vida. E quando você consegue isso, quando escolhe sua paz antes que seu impulso, você se converte em alguém impossível de manipular. Então, da próxima vez que sentir que está perdendo tudo, lembre-se, talvez a única coisa que você está perdendo é o hábito de reagir, e o que você está ganhando, embora ainda não veja, é uma liberdade imensa, a de não depender de nada externo para estar bem. Como defende Brian Tracy, controle não é ter poder sobre os outros, mas sobre si mesmo. O resto vem sozinho. 8. Sua ausência se torna presença. Há algo curioso que acontece quando você vai embora sem fazer barulho. Sua ausência começa a falar mais alto que sua presença. De repente, quem apenas te escutava começa a recordar suas palavras, seus gestos, seus detalhes. E é que, embora pareça paradoxal, às vezes se valoriza quando você já não está. Sua ausência se torna presença, não porque você faça algo, mas precisamente porque você deixa de fazer. Porque seu silêncio, esse que muitos confundem com indiferença, se converte em um espelho que incomoda. Durante um tempo, você deu mais do que recebeu. Você se esforçou, foi paciente, esperou reciprocidade que nunca chegou. Mas chega o momento em que você se cansa de tentar sustentar um vínculo sozinho e então decide parar, não para castigar, mas para recuperar sua energia. E é ali quando tudo muda, porque a distância revela o que a rotina escondia, quanto você dava e quanto realmente o outro contribuía. Os estoicos já diziam isso há séculos. O silêncio e a distância não são castigos, são formas de clareza. A filosofia estoica ensina que o controle não está em mudar o outro, mas em observar com serenidade o que acontece quando você muda. Quando você decide calar, você não está fugindo. Você está deixando que a verdade se mostre sozinha, porque às vezes só o vazio deixa ver o valor do que se tinha. Pense nisso.
Quando você está ali, disponível, o outro se acostuma, dá como garantidas suas mensagens, seus detalhes, seu interesse. Mas quando você decide desaparecer do cenário, o silêncio se torna protagonista. Essa falta de você pesa mais que suas palavras. Começa a se notar sua ausência no cotidiano, nos espaços onde antes sua energia preenchia o ar. E embora não digam, sentem, porque o que se dá como garantido, quando se perde, dói. Não se trata de desaparecer para manipular, mas de se afastar para curar, de entender que seu valor não depende da quantidade de atenção que você recebe, mas da paz que te dá sua própria companhia. Você aprende que não é preciso explicar seu silêncio. Quem realmente te valoriza, entende. Quem não valoriza, só se incomoda porque já não pode te controlar. E ali está o ponto. Quando você deixa de estar disponível, recupera poder. Vou te dizer com uma metáfora. Imagine que você é uma melodia que toca constantemente em um ambiente. No início, todos a apreciam, mas com o tempo, ela se torna parte do ruído de fundo. Ninguém a escuta com atenção até que um dia ela para. Então, o silêncio se torna incômodo. De repente, todos percebem a falta daquela melodia que davam como garantida. Assim ocorre com sua presença. Só quando ela para é que se compreende seu valor. A distância tem uma forma sutil de colocar as coisas em seu lugar. Te mostra quem te procura e quem simplesmente te usava como distração. Te ensina que quem te aprecia não precisa de sua insistência e que quem desaparece ao te ver se afastar nunca teve intenção de ficar. E embora doa, também libera. Porque você entende que não precisa estar em todos os lugares, nem em todos os corações, só naqueles onde seja bem-vindo. Neste processo você aprende uma das lições mais maduras. Nem todo vazio deve ser preenchido, nem todo silêncio rompido. Às vezes, a ausência é a resposta mais clara. É o filtro natural que separa o superficial do autêntico. E é curioso como nessa calma você começa a se reencontrar consigo mesmo. Você descobre que não era tão dependente como acreditava, que seu mundo não desmorona por se afastar de alguém e que a paz não se negocia, se protege. Quando você decide partir sem ressentimento, sem dramatismos, simplesmente com a serenidade de quem sabe que já deu o suficiente, algo dentro de você muda. Sua energia se eleva, seu olhar se limpa, sua voz volta a soar diferente porque você deixa de agir desde a necessidade e começa a agir desde a escolha. E isso, embora muitos não compreendam, é o que mais causa impacto. Você já não é movido pelos mesmos motivos. Sua ausência não busca vingança, busca equilíbrio. É sua maneira silenciosa de dizer, já entendi. E nesse entendimento está sua força. Porque às vezes o verdadeiro encerramento não é uma conversa, mas o silêncio firme de quem decidiu já não se explicar mais. Então, não tema ser essa ausência que se nota. Não tema calar quando já tudo foi dito, porque a distância não destrói o real, só o superficial. Quem te quer de verdade encontrará a forma de se aproximar, e quem não quer, simplesmente confirmará que você fez bem em partir. Como diz Mário Alonso Puig, a ausência não apaga, revela. E às vezes, o silêncio diz mais que 1000 tentativas de ser compreendido. 9. A reconstrução da sua autoestima. Chega um ponto na vida em que você se olha no espelho e percebe que não foi o desamor que te quebrou, mas ter se esquecido de você enquanto tentava agradar alguém mais. Assim começa a reconstrução da sua autoestima, não com frases bonitas, nem com livros de autoajuda, mas com um golpe de realidade. Você esteve medindo seu valor segundo o interesse do outro. Se ele escrevia, você era suficiente. Se não escrevia, você desmoronava. E assim, sem perceber, converteu a validação alheia na moeda com a qual comprava sua paz.
Mas um dia, o corpo se cansa, a mente se esgota e a alma diz: basta. E então você entende que não pode seguir alimentando seu amor próprio com as migalhas emocionais que os outros te deixam. Porque não há nada mais desgastante que esperar reconhecimento de alguém que mal sabe se reconhecer. A verdadeira cura começa quando você deixa de se perguntar por que não te escolhem e começa a se perguntar por que você mesma não havia se escolhido antes. Os estoicos falavam disso há séculos, embora não chamassem de autoestima. A filosofia estoica ensina que o valor não depende da aprovação externa, mas da coerência interna. Marco Aurélio resumiu com brilhantismo: seu valor depende do que você pensa de si mesmo, não do que outros opinam. Embora pareça frase de caneca motivacional, é uma verdade incômoda. Se você não se considera digna, ninguém fará isso por você. Reconstruir-se não significa se tornar fria, mas consciente. Não se trata de fingir que não sente, mas de deixar de rogar pelo que deveria fluir naturalmente, de olhar seu reflexo e entender que você já não pode seguir pedindo amor como quem pede permissão, que você merece mais do que ser a opção de alguém confuso. E isso não é arrogância, é dignidade emocional. Imagine que sua autoestima é uma casa. Durante anos você deixou que outros entrassem, movessem os móveis e quebrassem o que quisessem. Você só limpava os destroços até que um dia decide fechar a porta e reconstruir do zero, parede por parede, tijolo por tijolo, com paciência e amor. E no início dói, porque ao ficar sozinha você escuta todos os barulhos que antes tampava com distrações, mas pouco a pouco essa solidão se converte em fortaleza. Porque curar desde a aceitação e não desde a carência é aprender a estar consigo sem medo. Aceitar não significa se conformar, mas reconhecer o que foi sem ficar presa nisso. Aceitar que nem todo mundo vai te valorizar, que nem todos estão preparados para amar como você ama e que isso não diz nada sobre seu valor, diz muito sobre o deles. A aceitação te libera da necessidade de se encaixar, do desespero por ser escolhida. Te devolve o poder de decidir, de olhar para trás sem rancor e de seguir adiante sem drama. O curioso é que quando você começa a se reconstruir, o mundo percebe, não porque você faça barulho, mas porque já não faz mais. Você já não reage igual, já não implora atenção, já não corre atrás. Você se torna tranquila, seletiva, até misteriosa, e isso descontrola quem antes jogava com sua entrega. Mas já não importa, porque a reconstrução não busca recuperar o perdido, mas construir algo novo. Uma versão de você que não depende de ninguém para se sentir completa. Há um momento chave nesse processo. O dia em que você descobre que quem devia te encontrar era você mesma, que todo o tempo que esperou que alguém te visse, te escolhesse ou te entendesse, você estava ignorando o olhar mais importante, o seu. É nesse instante quando você muda a pergunta. Você deixa de pensar, por que não me ama? E começa a dizer, estou me amando o suficiente? Essa transição marca o começo da liberdade emocional. E sim, reconstruir-se não é bonito. Não há flores, nem música de fundo, nem frases doces. Há lágrimas, cansaço e momentos de dúvida, mas também há clareza. Você começa a ver que não precisa preencher vazios com pessoas, que seu valor não flutua segundo quem te escreve ou te ignora, que você merece amor, sim, mas não a qualquer preço. Então, se hoje você está nesse ponto em que ele deixou de te procurar e você sente o impulso de insistir, respire. Não corra atrás do que foi embora. Retire-se você do lugar onde já não é valorizada, porque a reconstrução da sua autoestima começa justamente ali, no silêncio que segue a decepção, quando você escolhe ficar consigo e deixar que o resto se acomode sozinho. Como defende Paulo Coelho,
Reconstruir-se não é voltar a ser de antes, é se converter em quem você sempre deveria ter sido. 10. A verdadeira mudança ocorre quando já não dói. A verdadeira mudança não chega no dia que você decide se afastar, mas quando já não dói fazê-lo. Quando você deixa de olhar o telefone esperando aquela mensagem que você sabe que não vai chegar e ainda assim está bem. Porque ali, nessa calma que antes parecia impossível, você descobre que a paz é muito mais poderosa que qualquer explicação pendente. E sim, custa chegar a esse ponto. Você passa noites analisando cada palavra, cada silêncio, tentando decifrar o que fez de errado, até que um dia você se cansa. Você se cansa de buscar respostas em quem só oferecia dúvidas. E ali começa a mudança. Quando você entende que já não precisa do que antes te mantinha presa, você deixa de esperar uma mensagem que já não necessita, porque de repente já não há vazio para preencher. Você começa a se reconectar consigo, com o que você é, sem aquele alguém que te fazia sentir incompleta. Você percebe que a ansiedade do "por que não me procura" se dissolve quando você lembra que quem quer procura, e quem não quer simplesmente não o faz. Assim de simples. Embora sua mente insista em complicar, a paz substitui a ansiedade, e isso se sente como se finalmente o ar voltasse a entrar em seus pulmões depois de muito tempo. Os estoicos, com sua fria sabedoria emocional, explicavam isso melhor que ninguém. A filosofia estoica ensina que o que não depende de você não deve tirar sua paz. E me diga você, depende de você que alguém te queira, te procure ou te valorize? Não. A única coisa que está em suas mãos é decidir o que você faz com isso. E ali está o poder, na escolha. Porque seguir sofrendo também é uma escolha. Ficar no drama do "não me escolhe" ou na calma do "já não me afeta" depende de você. A verdadeira mudança ocorre quando já não dói que não te procurem, que não te expliquem, que não te valorizem. Quando, em lugar de se perguntar por que não, você começa a dizer obrigada por não fazê-lo. Porque perder quem não te cuida não é uma perda, é uma liberação disfarçada. E embora no início doa, porque sim dói, com o tempo você entende que o que doía não era sua ausência, mas seu apego a uma ilusão. Você não sentia falta da pessoa, mas da ideia que tinha dela. Vou te dar uma metáfora simples. Imagine que você carrega uma corda amarrada no pulso. Do outro lado, alguém a segura com descaso, não puxa, não solta, só a mantém tensa. Você, por medo de perder, continua segurando com força, embora a corda queime sua pele, até que um dia você simplesmente abre a mão. A corda cai, a ardência desaparece e você sente um alívio tão grande que se pergunta por que demorou tanto. Assim é soltar. Você não perde nada real, só o peso de algo que já não tinha vida. E sim, custa aceitar que o encerramento nem sempre chega com palavras. Às vezes chega em silêncio, sem cenas, sem despedidas. Chega quando você deixa de revisar, de comparar, de insistir. Quando você deixa de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Quando você entende que soltar também é amar, porque não há gesto mais amoroso que deixar ir o que já não se encaixa com sua paz. Muitos confundem soltar com desistir, mas é justamente o contrário. Desistir é ficar no que dói por medo de perder. Soltar é se escolher acima do que não te escolhe. É entender que você não pode curar no mesmo lugar onde se quebrou, nem pode esperar reciprocidade de quem mal sabe se sustentar. E o mais irônico é que quando você realmente solta, sem drama nem reproches, algo curioso acontece. Você recupera seu poder, esse que cedeu quando acreditou que sua felicidade dependia de outro. Então não se precipite buscando finais fechados. O verdadeiro encerramento não chega quando o outro explica, mas quando você compreende.
Você não precisa de mais uma conversa, nem de uma desculpa, nem de um sinto sua falta tardio. O encerramento chega quando você olha para trás sem rancor e diz, já passou. Quando a paz pesa mais que a nostalgia, quando você já não espera que ele volte, porque entende que não precisa que volte. No final, o amor próprio se sente assim, como a calma depois do furacão. Já não há barulho, nem ansiedade, nem necessidade de entender. Só gratidão. Gratidão pelo que você aprendeu, pelo que deu e por ter se atrevido a fechar o ciclo com dignidade. Porque a verdadeira mudança, essa da qual tanto se fala, não ocorre quando o outro regressa, mas quando você já não espera que o faça. Como dizia Epiteto, quando você deixa de buscar respostas fora, descobre que o encerramento sempre esteve dentro de você. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Quando você deixa de buscar, encontra sua paz. Convido você a se inscrever, ativar as notificações e comentar para que o YouTube reconheça que esses vídeos são úteis para pessoas como você. Isso nos motiva a seguir criando conteúdo similar no futuro. Sugiro revisar os 2 últimos vídeos que recomendamos. Agradeço sinceramente seu tempo e apoio. Nos vemos em nossa próxima aventura.